Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. É um prazer ter vocês aqui hoje, dia 11 de dezembro, pouco mais aí de 20 horas e 30 minutos. Boa noite, dona Rosane, boa noite, Letícia, obrigado aí pela presença de vocês. Eu já estou aqui vestido a caráter, né, com a nossa camisa aqui roxa de epilepsia, e hoje o tema da nossa live vai ser um tema muito interessante, que é a SUDEP, né? Que é a morte súbita e inesperada relacionada à epilepsia. É um tema que pouco se fala, a gente sabe ainda pouco, mas que ele pode impactar negativamente a vida da pessoa que tem epilepsia, de seus familiares e cuidadores. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, sou CEO e fundador da FG Clínica, e todas as quartas-feiras, nesse horário 20 ou 20 e 30 horas, a gente vem aqui compartilhar conhecimento aqui com vocês na área de epilepsia, na área de demências, na área de distúrbio de movimento, como Parkinson, na área de tratamento com cannabis medicinal e outras modalidades de tratamento para as doenças neurológicas. Nós fazemos isso porque queremos que você tenha uma saúde neurológica de qualidade. Então o pessoal está chegando aqui, dona Nessinda Santos, Bruna Negide. Oi Bruno, obrigado pela sua presença aí. E eu vou pedir para vocês então compartilharem essa live com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para que a gente tenha um número cada vez maior de pessoas aqui na live, porque esse conhecimento, como a dona Rosane colocou, que ela colocou que dá medo às vezes, e de fato dá, né pessoal? Ninguém quer morrer, né? E principalmente, assim, ninguém quer morrer de jeito nenhum, né? Mas uma morte inesperada e passível de ser prevenida, né? Ser prevenida, realmente temos que ter muito cuidado, tá bom? Então, estou aguardando aqui o nosso convidado entrar, que é o Dr. Igor Tagore, ele que é fisioterapeuta, especialista no tratamento de pessoas com epilepsia, e também ele é o embaixador, o representante da ABE, né, da Associação Brasileira de Epilepsia, aqui na região norte do Brasil. E nós tivemos no mês de outubro, pessoal, foi no mês de outubro, nós tivemos uma campanha da Associação Brasileira de Epilepsia só sobre SUDEP. Infelizmente, nós não conseguimos fazer a live no período. Olha, a doutora Regina está aqui. Oi, Regina, um abraço, viu, Regina? Tudo tranquilo por aí, né? Então, nós não conseguimos fazer a live no mês de outubro, que era quando teve a campanha, mas eu falei com o Dr. Igor e a gente optou por fazer no final de novembro, início de dezembro. Agora então a gente tá aqui na live, tá? Tô aguardando o Dr. Igor entrar pra gente começar o nosso bate-papo, tá? Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas sobre SUDEP, tá? Se vocês tiverem curiosidade ou sobre outros temas relacionados à epilepsia, entre em contato, né? Mande sua mensagem aqui no direct, que a gente vai responder para você ao vivo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, enquanto o Dr. Igor chega, eu vou falar um pouco de SUDEP para vocês, tá? Então, pessoal, primeira coisa, né? SUDEP, ela para você dizer que ocorreu SUDEP, a morte, né? Ela tem que acontecer sem nenhuma causa identificável, tá? Isso mesmo após, se a pessoa for fazer uma autópsia, por exemplo. Então, ela não tem que ter tido, por exemplo, um infarto, um derrame cerebral, um aneurisma ou outra condição que possa ter levado a pessoa, né, ao óbito. E claro, a pessoa tem que ter epilepsia, né? E ela é muito mais comum
nas pessoas que têm epilepsia refratária. Tá? Existe um subgrupo, vamos falar assim, dentro das epilepsias que predispõe à ocorrência de SUDEP. Então, são pessoas que têm crises frequentes, muitas crises, pessoas que não estão com as crises controladas, pessoas que têm crises tônico-clônicas generalizadas, tá? Pessoas que tomam vários medicamentos, também eles podem, digamos assim, tem mais chance de vir a ter a SUDEP, tá? Então, pessoal, quando a gente fala assim que a gente tem que trabalhar para controlar as crises, né? Para obter o controle das crises, a gente não está brincando, digamos assim, perdão, tá? Soltou aqui um pouco o celular. Não é só tratar por tratar. O controle das crises é importantíssimo para que se previna a ocorrência de SUDEP, tá? Isso é extremamente importante. Por isso que a gente é tão, digamos assim, incisivo na hora do tratamento. Então, às vezes a pessoa fala assim, doutor, mas eu tenho uma crise só, é uma crise pequena, não me atrapalha. Tudo bem, mas uma crise é uma crise, né? Uma crise é uma crise. Então, é sempre importante entender que a crise tem que ser controlada. A gente tem que fazer de tudo, usar todas as ferramentas para que a gente possa obter o controle das crises, ok? Bom, o que causa a SUDEP? Enquanto a gente aguarda aqui o Dr. Igor, né? Não sabemos. A resposta é assim, nós não sabemos o que causa a SUDEP. A gente não faz ideia do que seja, tá? Mas existem várias teorias, mas nenhuma delas explica, digamos assim, bem. Por exemplo, tem teoria que diz que é uma arritmia no coração. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que muitas crises epiléticas, né, crises de epilepsia, elas causam uma arritmia na pessoa no momento da crise. O coração fica muito acelerado, às vezes ele bate de forma irregular. De repente pode ser uma causa, né? Como a arritmia ela não vai aparecer numa autópsia, por exemplo, e como a pessoa muitas vezes também já é encontrada, digamos assim, já é encontrada em óbito, a gente não tem como saber se houve aquela arritmia de fato ou não. Mas existem teorias que tentam explicar a SUDEP, digamos assim, através de uma arritmia cardíaca que ocorreria no momento de uma crise, tá? Ela costuma ocorrer muito enquanto a pessoa está dormindo. Isso é uma coisa bem marcante, assim, é muito comum a pessoa ir dormir e não acordar. Então, pela manhã que se percebe que a pessoa não acordou, e aí que se vai atrás, e aí constata-se que foi a SUDEP, tá? E não há sinal, por exemplo, de doença do coração, não há derrame, não há nenhum tipo de outra alteração. Olha, a Lidiane está aqui, Dona Michela Sarubi, obrigado, Dona Michela, tá? Por estarem aqui com a gente, tá bom? Hoje, pessoal, a gente está falando sobre SUDEP, tá? SUDEP é o quê? É a morte súbita relacionada à epilepsia, tá? Olha, Silvaira Justino tá aqui, Hanna Azeredo, obrigado pela presença de vocês. Quem ainda não segue aqui o perfil, pessoal, comece a seguir. A gente tem bastante conteúdo, tem bastante ilustrações, toda a parte educacional do tratamento de doenças neurológicas, né? Do tratamento eficiente. E também, através do Instagram, tem o contato do nosso time para ajudar quem quiser marcar uma consulta, quem quiser tirar dúvida, tá? E esse ano também
Esse ano não, esse mês agora, mês passado, pessoal, olha, eu tô aqui com um canal no YouTube e eu peço para vocês que também, eu vou até fazer um vídeo aqui para vocês, olha. O canal no YouTube está com 15.251 pessoas inscritas. Então eu peço aqui para quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube da FG Clínica, que se inscreva para a gente chegar aí nos 16 mil aí até o final desse mês, tá? Porque no canal no YouTube, pessoal, tem quase 500 vídeos ou até mais vídeos aqui no canal sobre várias doenças, sobre vários temas que vocês podem aprender e vocês podem usufruir desse conteúdo, tá? Então, inscrevam-se aqui para podermos, vocês poderem aprender, a gente poder compartilhar esse conhecimento com vocês, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui da Silvaira Justino dá. Silvaira, eu vi aqui sua pergunta, convênio é aceito? Bom, Silvaira, é o seguinte, devido ao fato de nós prestarmos um atendimento altamente especializado e individualizado, a gente não atende nenhum plano de saúde, tá? Nenhum, a gente atende só particular. Porém, a gente ajuda você a solicitar o reembolso do valor junto ao seu plano de saúde. A gente fornece a documentação necessária e a orientação para que você peça o reembolso do valor da consulta ou da cirurgia, se for o caso, dependendo do tratamento. A gente pede aí para... a gente coloca, né, a documentação, disponibiliza para você tentar juntar o seu plano, tá? Por quê? Porque a gente vai agregar muito valor para você, tá? Muito valor, tá, Silvaira? E com a saúde neurológica a gente não pode brincar, a gente não pode ser negligente, a gente tem que usar o que há de melhor, tá bom? Inclusive, quem tiver interesse aqui e achar que vale a pena, amanhã eu vou fazer uma live junto com outro colega, que é o Dr. Dante Jubilei, e nessa live nós vamos falar por que a gente não atende plano de saúde. Só que não vai ser desse perfil aqui, vai ser desse outro perfil aqui que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Francinaldo _ eu vou colocar aqui para quem quiser, já que houve a pergunta aqui. Metamédico, tá? Então, quem aqui quiser participar dessa live amanhã, pode entrar nesse perfil aqui, Francinaldo _ Metamédico, que eu e o Dr. Dante Jubilei estaremos fazendo a live. Por que não atendemos planos de saúde, tá bom? É importante a gente esclarecer para vocês por que não atendemos, tá? A questão toda é que para a gente prestar o atendimento no nível que a gente presta, não dá para atender plano de saúde. O plano de saúde vai ajudar você com os exames, com o material de cirurgia, com o hospital, mas não com a parte médica, por questões da dinâmica dos planos mesmo, tá bom? Então, mas muito obrigado pela sua pergunta. Participe da live amanhã com a gente nesse outro perfil, que aí a gente vai esclarecer melhor. Bom, a dona Cleice Avis fez uma pergunta aqui. Crises focais também podem ocasionar? Sim, Cleice. Pode sim, dona Cleice. Por que que pode? Primeiro que uma crise focal, ela pode espalhar e se tornar generalizada. Na verdade, pessoal, a SUDEP, ela é muito mais comum em pessoas que têm crises generalizadas. Ela é muito mais comum. Inclusive, a ocorrência de crises generalizadas é um fator de risco para a SUDEP, tá? Esse é o principal. Mas se a pessoa tem crise focal, ela também pode ter, porque essa crise focal ela pode espalhar e se tornar uma crise generalizada, tá bom? Então, obrigado pela sua pergunta, Cleice. Quem quiser fazer mais perguntas, a Tamis entrou aqui, Marilena. Pessoal, quem não segue o perfil, eu peço que sigam, tá? Para poder aprender mais aqui e ter mais conhecimento. E boa noite, dona Marilena, seja bem-vinda aqui ao perfil, seja bem-vinda à nossa live.
Pessoal, como que enquanto a gente aguarda, né, o nosso convidado, né, que é o Dr. Igor, ele ainda não entrou, ele estava meio um pouco atarefado aí com, a, com a prova, né? Como que a gente previne a SUDEP, né? Doutor, pô, eu tenho epilepsia, eu não estou controlado, eu tenho muitas crises, como que eu vou prevenir isso, tá? Primeiro ponto, tá? Grande parte das pessoas que tiveram SUDEP, elas estavam sozinhas. Então isso aqui já acende uma luz, né? Para você que tem epilepsia, ou se tem alguém na sua família que tem epilepsia, ou se você cuida de alguém que tem epilepsia, tá? A pessoa com epilepsia, principalmente se ela não estiver controlada, estiver tendo muita crise, ela não deve ficar sozinha, tá bom? Então essa é uma forma de prevenir. Eu sei que a pessoa com epilepsia muitas vezes não gosta. Mas tem que ter sempre alguém comigo. Eu quero ter minha independência. Eu quero poder fazer as coisas sozinho. De fato, né? Você tem que buscar isso. Mas enquanto você não estiver controlado das crises, as crises não estiverem sob controle, você está sob risco de SUDEP. E se você estiver sozinho, não tem ninguém para te ajudar. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Como prevenir? Não ficando sozinho, ou não deixando a pessoa que tem epilepsia, principalmente epilepsia refratária, ficar sozinho, tá? Ok? Bom, segundo ponto para prevenir, adesão ao tratamento. Então vocês têm que ter uma adesão. Quem tem epilepsia, quem cuida de pessoas, quem tem alguém na família, tem que ser, digamos assim, rígido com a adesão ao tratamento. Então você não pode, por exemplo, dizer assim, eu não vou tomar o remédio, eu esqueci de tomar o remédio, não quero tomar o remédio. A gente sabe que o remédio tem a sua parte ruim, como qualquer tratamento. Mas se a pessoa não toma o remédio, se ela negligencia, né, o medicamento, então ela aumenta muito a chance dela de ter SUDEP, tá bom? Então, a adesão ao tratamento é extremamente importante. E nos casos que precisar, por exemplo, de cirurgia, nos casos que precisar de tratamentos mais elaborados, como tratamento com cannabis e outros, tem-se que fazer, tá? Não pode dar mole pro azar, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que o Dr. Igor entrou e está solicitando. Pessoal, eu posso falar assim, porque para mim é uma perda. Tiveram 2 pacientes que a gente acompanhava aqui na clínica, uma criança e um adulto, que a gente perdeu para a SUDEP, tá? Oi, doutor Igor, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Rapaz, você tá na correria aí, hein? Mas É, obrigado pela presença, que bom que você conseguiu estar aí. correria, final de semestre é sempre assim, uma correria. Mas tranquilo, o importante é que você está aqui. Eu estava batendo um papo aqui com o pessoal sobre SUDEP, tá? Falei um pouco da campanha que teve em outubro, né? Mas que a gente não conseguiu fazer a nossa live em outubro, tá? Então, doutor Igor, seja bem-vindo aqui à live. Então, pessoal, olha, o doutor Igor já entrou aqui, já está aqui com a gente. Muitos de vocês já conhecem o doutor Igor, a gente já fez várias lives juntos. Atendemos juntos lá na clínica, participamos de eventos juntos, então. Mas eu queria que o doutor Igor falasse um pouco aí dele, do trabalho dele e dessa campanha, né, de conscientização sobre a SUDEP, que muita gente, como já foi colocado aqui no começo, tem medo de falar, porque é um tema que gera medo, né, morte, ninguém gosta de falar, né, e e tem falta de informação mesmo. Então, muita gente não consegue achar a informação correta. Exatamente. Boa noite a todo mundo. Desculpa a demora aí, realmente alguns compromissos acabaram entrando. Bom, antes de mais nada, né, como o doutor falou, falar um pouquinho do trabalho que a gente faz. Sou fisioterapeuta, estou junto do doutor Francinaldo aí nesse trabalho aqui na região para pacientes com epilepsia, também outras patologias neurológicas. E eu tenho uma
função, né? Estou com a função aí de embaixador da epilepsia pela Associação uhum, Brasileira de Epilepsia, né? Me foi dada essa funcionalidade, né? Para conseguir colaborar com a promoção da epilepsia aqui na região, né? E a gente tem feito um trabalho, já tem alguns anos, propagando informação e tentando mudar a realidade da epilepsia aqui na nossa região, né? E aí, esse ano a gente acabou fazendo algumas campanhas, e a campanha que foi do segundo semestre foi a campanha voltada para a informação sobre o SUDEP, né? uhum, Nós temos um grupo na Associação Brasileira de Epilepsia, existe um grupo que é como se fosse um núcleo paralelo, uhum, tá? Você pode procurar depois, se você tiver um tempo, se você tiver interesse. O grupo chama AME, dois A's, ME, AME, AAME, tá? É o grupo AME. Esse grupo é um grupo anexo à Associação Brasileira de Epilepsia, tá? Que tinha a liderança de uma grande colega, também embaixadora, tá? E pesquisadora lá de Goiás, né? Esse grupo é formado por outros embaixadores, e a proposta e a ideia dessa embaixada e desse grupo é propagar informações sobre SUDEP, uhum, tá? Por quê? Como o doutor Fresnaldo falou, pouca gente quer falar sobre SUDEP. uhum. E às vezes as pessoas elas acabam caminhando, né? E levando. Até porque não é algo que as pessoas gostam de estar falando. A gente quer falar a maioria das vezes de coisa boa, de coisas que tragam esperança. Inclusive, a gente faz muito isso. A gente sempre foca Exatamente. em falar o que é bom. Porém, a informação, ela também precisa trazer um aspecto preventivo. E quando a gente Uhum, fala de SUDEP, a prioridade da Associação Brasileira de Epilepsia, do Grupo ANE, aqui o doutor Francinaldo, a gente aqui nesse momento, a ideia é que todo mundo que está ouvindo, que se interessa, de alguma forma consiga entender o que é SUDEP. Não para ficar com medo, não para ficar com receio, não para ficar com gatilhos, mas para compreender que SUDEP pode ocorrer com a epilepsia. Mas eu acredito que o doutor Francinaldo já falou, mas não custa a gente reforçar. O que é SUDEP? uhum, Né? O SUDEP é um evento na epilepsia que acaba fazendo com que a pessoa que tem epilepsia ela possa ir, né, ao óbito. Né? Por que isso acontece? Existem múltiplos fatores, tá, pessoal? Mas essa campanha desse ano, a ideia é mostrar que o maior índice de SUDEP que existe está relacionado ao gap no tratamento. O que é isso, né? É a pessoa que para de tomar o medicamento por vontade própria, né? uhum, Então a pessoa tá lá sendo acompanhada ali pelo doutor Francinaldo e tudo. Ela fala assim: ah, peraí, deixa eu. Quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, ou então hoje, quarta-feira. Hoje é quarta-feira, eu vou tomar um remédio só hoje. Amanhã, quinta-feira, eu não tomo. E sexta-feira eu vou poder ir para o happy hour, né? E aí uhum, beber com os amigos e tudo mais. E aí o que acontece? Nesse meio termo, a pessoa se expõe a um risco de ter uma crise e essa crise perder a proporção e a pessoa correr risco de vida, tá? Existem várias formas da gente entender que é o SUDEP. O SUDEP pode ser por um acidente, né? A pessoa está uhum, lá, por exemplo, aqui na região norte, né? Tem muitos rios, a pessoa está num barco, aí ela tem uma crise, cai do barco, cai da canoa, pode morrer. Você está numa escada, atravessando a rua ou em um outro local, e pode ter uma crise e isso colocar ela em risco e ela acabar indo a óbito, tá dirigindo, né? Mas a principal causa, pessoal, é, é esse abandono do tratamento, esse abandono do controle, e aí a pessoa acaba tendo crises que têm uma intensidade maior. E aí dentro dessa crise, às vezes ela pode ter uma crise tão intensa, né? Que ela entrar em uhum, estado de mal epilético, né? E aí essa crise ela precisa é uma crise que a pessoa precisa ser levada ao hospital, uhum, né? E às vezes por uma questão das políticas públicas, da sociedade como um todo, a gente não tem uma velocidade de intervenção
que consiga controlar essa crise a tempo, né? Até porque existe uma série de fatores dos medicamentos fazerem efeito e controlarem essa crise. Então, a proposta da gente estar falando aqui é da gente descrever alguns pontos importantes como epilepsia pode levar alguém à morte? A resposta é sim, pode acontecer, né? É uma frequência muito alta, uma proporção muito alta? Não, né? Qual é o nome desse evento? SUDEP, né? É o evento em que a pessoa corre risco pela epilepsia de ir a óbito, né? Mas como a gente consegue prevenir, por exemplo, o SUDEP? Na maioria das vezes, com educação, com esse momento que a gente está fazendo aqui. Você Exatamente. que tem epilepsia, você que é familiar de alguém que tem epilepsia, dizer, olha, não abandona esse tratamento. O medicamento não está legal, está dando muito sono, está dando algum desconforto, volta ao médico, faz a troca do medicamento para você ficar com essa cobertura e não sair dessa proteção que a medicação acaba trazendo de você não se expor a uma crise tão intensa que te coloque em risco, tá? Então, basicamente, essa é a Exatamente. proposta. Muito bom, Igor. Muito bom mesmo essa introdução e esse alerta, né? Esse alerta, porque a gente sabe que um dos grandes problemas, se não o maior problema hoje, das pessoas que sofrem com epilepsia é a adesão ao tratamento. É muito difícil aderir. A gente sabe que os medicamentos causam efeitos colaterais. A gente sabe que, pelo fato de entre as crises a pessoa estar normal, ela acha que não precisa mais tomar o remédio. A gente sabe que tem dificuldade para comprar, a gente sabe que tem dificuldade de acesso, mas e interessante é que o mesmo fator de risco é para estado de mal, né? Que a gente já falou aqui em outra oportunidade. Então, fica o alerta, né? Qual é o alerta? É adesão ao tratamento. E esse cuidado, né? Eu estava falando também aqui, Igor, que uma das formas de prevenir é que grande parte dos casos de SUDEP, quando acontece, a pessoa está sozinha. Então é importante ter alguém do lado. Não é que a pessoa tenha que ser vigiada 24 horas, mas principalmente para dormir, quando for sair, ter alguém, né? Porque para prestar socorro caso alguma coisa venha a acontecer, tá? Eu queria só responder aqui a pergunta da Cleice. Ela fez duas perguntas, uma para mim e uma para você, tá, Igor? Eu Uhum. vou responder essa primeira, que ela fala assim: esclerose mesial temporal, crise focal frequente, 40 anos, cirurgia seria uma boa opção? Cleice, claro, só com essas informações eu posso, a gente pode errar aqui na resposta, mas eu diria para você que esclerose mesial temporal, até prova em contrário, é igual a cirurgia, tá? Não importa se é crise focal, se é crise generalizada, é extremamente raro uma pessoa que tem esclerose mesial temporal não precisar de cirurgia. Por quê? Porque ela é a causa mais comum de epilepsia refratária. Então, se ela é refratária, em tese, a cirurgia. Claro que cada paciente tem que ser avaliado caso a caso, existem outras opções quando a cirurgia não pode ser feita, mas, de longe, os estudos já provaram que a cirurgia é o melhor tratamento para quem tem esclerose mesial temporal, tá bom? Então, e a outra pergunta é para o Igor, né? Como a fisioterapia pode ajudar as pessoas com epilepsia? É a mesma pergunta da Cleice, uma pergunta bem interessante aí. Maravilha. Olha, Cleice, a fisioterapia ela ajuda com a frase que eu mais reproduzo aqui, que o doutor fala que tem que virar um livro, né? É, Exatamente, você tá enrolando a gente, hein, Igor? Para lá, é, escreve logo assim, aproveita o final de ano aí entre é Natal e verdade. Réveillon e ó, É verdade. toca esse Acho que barco. eu vou fazer isso. Cleice, movimento é vida, tá? Movimento é vida. As nossas células, o nosso corpo, ele pede movimento, tá? E aí a gente tem muitas informações já bem robustas, provando que o exercício físico, ele é neuroprotetor, ele desenvolve uma neuroproteção, tá? Só para contextualizar melhor, só falar da fisioterapia não basta, tá? A fisioterapia, ela vai ajudar
principalmente em alguns aspectos, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem epilepsia e ela, por conta da epilepsia, a crise faz com que ela tenha um atraso no desenvolvimento, né, neuropsicomotor, faz com que ela tenha aquele desenvolvimento de ficar madura e etc., de desenvolver o cognitivo. A fisioterapia ela ajuda com técnicas que estimulam esse desenvolvimento. Então, pega uma criança que está com atraso, estimula ela para que ela consiga diminuir esse atraso o máximo possível para ter a vida que ela precisa ter, que ela merece ter, tá? Uma pessoa, por exemplo, que está tendo crises, né? O Uhum. período pós-crise que tal, por exemplo, período pós-crise, geralmente ela vai ter tensões musculares, dores articulares, né? Vai ter alguns desconfortos. Esses desconfortos, né, depois da crise, a gente já tem algumas técnicas na fisioterapia que ajudam no relaxamento, na diminuição da dor, na diminuição das tensões, né? A gente Uhum. também consegue, por exemplo, alguns exercícios físicos que vão estimular o movimento, quando de alguma forma esse movimento ficou prejudicado. Então, a fisioterapia ela vai ajudar nas alterações que podem se instalar pós-crise ou em razão da epilepsia. Esse é o primeiro ponto, tá? Sempre utilizando o movimento como ferramenta terapêutica. E algumas outras ferramentas. A gente tem alguns equipamentos também que ajudam, de eletroterapia, por exemplo, tá? A outra parte é a parte do movimento como um todo. E aí vai entrar a fisioterapia, mas principalmente nossos colegas da educação física, que é o quê? O fato de a pessoa que tem epilepsia ser estimulada a ter uma vida saudável no que diz respeito a ser ativa, né? A procurar uma prática esportiva, uma prática de atividade física, eu acho que é melhor determinar dessa forma, onde ela com essa prática de atividade física, ela consiga colocar o seu corpo em movimento e esse movimento gere uma série de fatores importantes, tá? Por quê? O exercício físico, Cleice, ele aumenta, tá, o fator de crescimento neurotrófico, que a gente chama de BDNF. Esse fator de crescimento neurotrófico ele é muito importante para o aprendizado, para o desenvolvimento, para a memória, para uma série de fatores, né? Então, isso já é interessante. Outra coisa, o exercício físico, ele diminui o estresse. E a gente sabe que existe uma relação grande de crises, frequência de crises com o estresse. Então, se a pessoa diminuir o seu estresse, ela também vai diminuir a frequência das crises. E a outra coisa é que o exercício físico também, ele tem se mostrado, tem gerado, tem demonstrado em alguns papers, em alguns artigos científicos, que ele gera um efeito de proteção onde o cérebro ele fica menos propício a ter crises convulsivas, a disparar crises descontroladas, né? Então, o movimento, o exercício físico, ele acaba sendo um fator de controle de crise, tá? Só que assim, ele é uma proporção, um gráfico de crescimento. Ele não Uhum. é do nada. Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma caminhada e a minha crise vai estar controlada. Não. Por quê? Como para tudo na vida, tá, Cleis? O exercício físico ele vai ter efeito no longo prazo e não no curto prazo. Ou seja, conforme você se movimentar, quanto mais você se movimentar, você vai gerando alterações sistêmicas, hormonais, neurais, comportamentais. E esse conjunto de fatores que o exercício físico gera de alteração positiva no corpo, eles acabam trazendo efeito positivo também para as pessoas que têm epilepsia. Então, exercício físico e a fisioterapia, eles vão ser úteis dessa forma. Ou o exercício com todos esses fatores que eu falei, ou a fisioterapia com uma ferramenta, né? Uma terapêutica que vai ajudar a essa pessoa que tem epilepsia a ter qualidade de vida da melhor forma possível. Excelente, viu? Excelente. Olha só, tem uma pergunta aqui que é do Maílson Alves Rego. Maílson, uma pergunta um pouco fora do assunto. Na verdade, é totalmente dentro do assunto, tá, Maílson? Pessoas com crises focais, é arriscado dirigir ou pilotar? Bom, eu não, esse pilotar, não sei se é pilotar, eu imagino que seja pilotar avião ou barco, alguma coisa assim. Maílson, eu vou te falar o seguinte.
O que é que o Detran, que é o nosso órgão, né, o que é que ele preconiza? Que para você tirar sua habilitação, estar apto a dirigir tendo epilepsia, você tem que estar pelo menos um ano sem crise. Um ano sem crise. Sem crise. Ele não disse se é crise focal, se é crise generalizada. É um ano sem crise, tá? Pilotar, eu fiz curso de piloto, tá? Para tirar o brevet de piloto privado. Você não pode ter epilepsia se for avião. Não pode, nenhum tipo de crise. Você não consegue, tá? Ah, doutor, mas é só uma crise focal. O problema é que a crise focal pode generalizar. Esse é o, se é, tem pessoas que têm crise focal e fica só sendo focal. Mas tem pessoas que pode ter uma crise focal e essa crise generalizar. E aí você pode se machucar ou pode machucar terceiros, né? Então, assim, a resposta então é não. Não pode. Dirigir se tiver um ano sem crise e com uma alta taxa de adesão ao tratamento, tá? É comprovado por laudo médico, tá bom? São essas as condições que os nossos órgãos reguladores estabelecem, tá? A Cleice Avis coloca: tenho depressão e passei 15 dias sem tomar meus remédios, justamente para ter a SUDEP. Tive uma crise generalizada e já se passaram um mês e ainda estou com sintomas descontrolados da epilepsia e depressão. Dona Cleice, eu entendi certo ou a senhora parou de tomar o remédio esperando que tivesse a SUDEP? É isso É isso que eu mesmo? entendi também. Não faça isso não, tá? Por favor, não faça isso. Pessoal, olha só. Doutor Igor pode corroborar aqui. Existe tratamento tanto para epilepsia quanto para depressão. O tratamento é altamente eficaz, tá? Não é uma coisa, não é uma coisa milagrosa, mas tem tratamento, você tem como ter uma vida muito melhor, com qualidade, você tem como ter controle das crises e controle da, do próprio quadro depressivo, tá? Então, eu acho que o caminho de buscar esse caminho que você, pelo menos que eu entendi aqui pela mensagem, não é o melhor, né? Não é o melhor você fazer isso. Busque tratamento, dona Cleice, busque especialistas, busque pessoas que estarão juntos com você nessa caminhada, que você vai conseguir vencer esse obstáculo, tá bom? É o nosso conselho e ao mesmo tempo é um pedido, né? Não vá pelo caminho da esse que a senhora sinalizou aí, tá bom? Então tem que levar com seriedade ao tratamento. Olha só, está seguindo aqui. Pessoal, quem ainda não segue o perfil, quem não segue, eu peço para seguir. Alderlane, um abraço aí para você, aí, pessoal de Santarém, tá? Obrigado aí pela sua presença aí, um abraço aí para o pessoal de Santarém aqui no oeste do Pará, tá bom? João Júnior está aqui também, o pessoal está todo aqui. A Cleice colocou, muito obrigado pelos esclarecimentos. Aí a Betezinha Mota colocou aqui, é o caso da minha filha, ela tem 6 anos e há um ano teve a primeira crise. Ela teve somente 3 crises, que pelo menos eu percebi. Se ela para a fisioterapia, ela regride porque ela tem hipotonia congênita. E aí, doutor Igor, como papel aí do fisioterapeuta aí ajudando, com certeza extremamente necessário, não é? Exatamente. É assim, não tem como abandonar o tratamento, né? Principalmente nesse caso, porque esse estímulo persistente, né, para sua filha, ele vai ser fundamental para que ela mantenha esse tônus, né, na proporção mais adequada possível. Então, e não é só o aspecto muscular, tá? Senhora Betezinha Mota, né? Não é só o aspecto muscular. Por quê? Olha só. O movimento ele está diretamente conectado com o desenvolvimento. Então, quanto mais imóvel, mais alteração no aspecto de desenvolvimento vai se implementar. Então, quanto mais a senhora estimular a sua filha para ela ser ativa, para ela visualizar, para ela ouvir, né, para ter esses estímulos nos sentidos, vai ser melhor para o desenvolvimento cognitivo dela. E quanto mais terapia ela fizer, melhor para ela ter qualidade de vida no aspecto do movimento e no aspecto do desenvolvimento. Então, acaba que a senhora consegue
duas coisas de uma só vez. Dois fatores de proteção e dois fatores de desenvolvimento, o motor e o cognitivo, tá? Muito importante isso. E a pergunta do Hungrias Ronaldo. Oi, Ronaldo, obrigado aí por estar aqui no perfil. Se você não segue o perfil, siga para você ter acesso a conteúdo relevante, a informação e muito conhecimento na área. Paciente que tem epilepsia, é seguro fazer academia devido ao fato de repente estar fazendo uma atividade e se acidentar com o equipamento? Ótima pergunta. Uma ótima pergunta, Excelente, tá? né? Muito legal. É, Parabéns aí, é. Ótima Ronaldo, pergunta. pela pergunta. Olha só, Ronaldo, vamos lá. O que que a gente tem que pensar aqui, tá? A gente tem que criar um cenário o mais seguro possível, tá? Uhum, Não significa que a gente vai deixar o paciente 100% livre de um evento, tá? É menos possível e é menos propício que ocorra durante a atividade física, mas pode acontecer, tá? O que que a gente faz? Esse paciente, cada paciente que tem epilepsia, né, que vai tentar fazer uma atividade física, o que a gente tem que parar para acompanhar? Como é que está o histórico de crise desse paciente? Como é que está a frequência de crise? Como é que está a intensidade dessas crises? Como é que está o tempo de crise desse paciente? Porque isso pode apontar uma série de fatores que precisam de uma intervenção antes desse paciente procurar esse outro caminho, que é a parte da atividade física. Então, a gente tenta, pelo menos no início, controlar, ajustar um pouco esse fator, trazer essa segurança para o paciente e ele ir para atividade física, tá? Se, após esses fatores ajustados, esse paciente tem, essa pessoa tem uma crise esporádica aqui, aqui ou lá, né? Esse paciente ele vai precisar, por um espaço de tempo, principalmente no início, fazer academia acompanhado de alguém, né? uhum, Primeiro, ele precisa informar a academia. Para quê? Para saber se ele vai ter nessa academia o suporte necessário. Infelizmente, Ronaldo, o que que acontece hoje? A gente tem trabalhado e a gente tem, assim, é o desejo que a gente tem, né? Que a maior quantidade possível de pessoas tenha informação sobre o que fazer com pessoas que têm epilepsia. Mas isso não é a realidade geral. Então pode ser que dentro de uma academia as pessoas não saibam como proceder. Então, nesse caso, é interessante chegar, informar, para saber se terá o procedimento correto, informar talvez o personal que vai estar ali, o profissional da educação física, para que ele saiba como proceder e o que fazer frente a um evento. E aí, você criou um cenário de proteção, um uhum. cenário de segurança, onde qualquer necessidade tem alguém ali para intervir. Porque nessa fase inicial desse paciente, essa pessoa ela vai precisar dessa cobertura. Quanto mais exercício ela for fazendo, isso aí vai começar a diminuir, tá? Pelo menos é essa tendência e é isso que os artigos científicos têm nos demonstrado, tá? Agora, claro, pode ser que aconteça uma crise. A academia, assim como a caminhada, é o melhor, né, digamos assim, que nós podemos ter de segurança para a pessoa que tem epilepsia. Por quê? Natação. Natação não é muito indicado, né? Natação Exatamente. é um esporte que não é muito indicado, né? Montanismo, né? A pessoa vai subir lá montanhas, não é muito indicado, né? Canoa, todos esses eventos que podem levar a a, a uma exposição de um risco inicial não é o melhor caminho no momento. É melhor que sejam atividades que passem por um aspecto aeróbico e anaeróbico. E aí vai ser legal porque a gente vai conseguir ter um efeito em várias faixas de saúde desse paciente. Igor, e aproveitando essa pergunta, muitas pessoas têm dúvida assim, ok, eu vou fazer academia, eu posso usar suplementação? Olha, pessoal, isso aqui é um artifício do Instagram, eu acho que porque eu coloquei os dedos assim, ele solta uns fogos de artifício, mas não sei. Tudo bem que a gente está em final de ano, Réveillon, então feliz 2025 já aqui para todo mundo. Mas assim, a pessoa vai para academia, a gente sabe que tem vários tipos de suplementos, muita gente faz suplementação. A gente sabe que alguns têm estimulantes, outros não, né? Poderia ser usado com segurança, Igor, para fazer atividade física? Dependendo do suplemento, pode, tá? Uhum,
por exemplo, suplementos proteicos, na maioria das situações podem, porque vai ser importante para o ganho de massa muscular. O que não Certo. pode? O que não vai poder entrar? São aquelas que não se enquadram como um suplemento, né? São aquelas ferramentas pré-treino, Uhum. né? Que são estimulantes. Aí talvez esses estimulantes não sejam muito interessantes para para o paciente que tem epilepsia, né? Que é base de cafeína, a base de taurina, tudo isso vão gerar efeitos neurológicos super excitatórios que podem não Uhum. ser interessantes para a pessoa que tem epilepsia. Agora, por exemplo, o whey protein, que é um suplemento bem validado, né? Uhum. Que é para desenvolver massa muscular. Não conheço nenhum risco que ele possa trazer, tá? Creatina, também não vejo, né? Inclusive, alguns artigos científicos têm demonstrado que a creatina tem um fator muito interessante para a parte neural. Uhum. Então, são dois suplementos que são os mais validados e os mais interessantes. O resto não tem nada aqui que comprove, que traga tanta efetividade. Então, esses dois suplementos eles podem ser utilizados. Já a pré-treinos, não. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Lidiane, a Lidiane que é do município de Barcarena, aqui da, do outro lado aqui, né, da Baía do Guajará. É, ela falou que 2 anos atrás ela teve uma convulsão e desde lá ela não conseguiu se sentir tão bem. E ela ainda tem muitas crises. De fato, eu atendo a Lidiane lá no Hospital Filoiola. A gente está aí na investigação dela para uma possibilidade de tratamento cirúrgico. E ela pergunta se nesse caso ela seria bom para ela fazer exercícios e a fisioterapia. Pronto. A fisioterapia ela sempre vai ser interessante, tá, Lidiane? Só que a gente precisa saber quais são os componentes que a fisioterapia poderia colaborar com você. Talvez, se não tem nenhum componente de alteração do movimento ou nada preventivo que a gente possa fazer, realmente vai ser o exercício que vai ser legal para você, tá? Em um primeiro momento, como eu falei, um simples exercício de caminhada com alguém que você ama, que te conhece, que vai saber como proceder frente a uma crise, já vai ser interessante. Por quê? Uhum. Provavelmente você consegue, a maioria das vezes você consegue ver aquele momento inicial ali que pode ser indicativo de uma crise. Então, se estando com alguém, a pessoa vai saber te manter segura, te ajudar e fazer toda e qualquer intervenção. E nesse primeiro momento, os exercícios podem ser muito interessantes para controlar estresse, tensão, para começar a fazer alguns ajustes interessantes que podem colaborar nesse controle da crise. Agora é bem importante também ressaltar, Lidiane, que como você está nessa fase de pesquisa com o doutor Francinaldo, por exemplo, existem muitas perguntas que a gente está tentando responder. E a partir daí, essas perguntas, né, ou então esses questionamentos que ainda existem, eles ainda trazem uma bandeira de segurança e de alerta no que você pode ou não fazer, tá bom? Ok. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo Hungrias. Arginina, pode? Não, melhor não tomar. Pronto. A Então, genina não. respondido aí, Ronaldo. Luciano Guanais perguntando: epilepsia pode surgir em qualquer fase da vida? Sim. Epilepsia é uma doença que acomete desde recém-nascido até pessoas idosas. O que vai mudar, na verdade, são as causas, né? Em crianças, são os problemas relacionados aos partos e às infecções. Em adolescentes, são os traumatismos crânioencefálicos, principalmente por conta de acidentes de trânsito e violência urbana. Adulto jovem também é o traumatismo crânioencefálico, mas já começa a entrar aí os tumores. Os idosos, principalmente, tumores e acidente vascular cerebral, tá? Então, mas qualquer fase da vida pode surgir a epilepsia, tá? Bastante perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. A Tatiane pergunta se crise focal pode dar desvio macular, tá? Então, dona Tatiane, assim, apenas a crise focal não costuma dar, não costuma, tá? Não está relacionado à crise.
Crises generalizadas, pelo fato de aumentar muito a pressão é, dentro da cabeça, pode dar descolamento de retina, que aumenta muito a pressão e às vezes a retina descola. Desvio macular não costuma estar relacionado, tá? Provavelmente aí tem outra causa. Tem outra causa que pode ser uma miopia, algum problema relacionado à parte óptica do olho, tá? Não costuma estar relacionado à crise, tá bom? Doutor, aqui, aqui Aqui, rapidinho. Tem, Igor, que é da Rosane, eu não respondi. A Rosane e é isso que eu ia a falar. que é a se tem algum tipo de crise específico que predispõe mais a SUDEP. Sim, na verdade não é um tipo de crise, né? É um tipo de epilepsia. O doutor falando há pouco da mesial temporal, né? Uhum. Mas a gente pode colocar assim, as epilepsias de difícil controle, as epilepsias refratárias, elas trazem esse risco maior de SUDEP. Exatamente porque elas têm um controle, né? Elas não apresentam uma resposta que se espera do uso do medicamento. Então, como essa crise, essa epilepsia ela é refratária, então ela tende a permanecer, né, e se manifestar de forma mais intensa, mais permanente. Então, a pessoa que tem epilepsia refratária, ela acaba tendo maior risco, e maior exposição ao SUDEP, né? Bom, tem uma pergunta aqui do Luke Star Wars. A epilepsia tem relação com ansiedade? Boa pergunta. Hein? Uma boa pergunta. Exatamente. Então, ela tem, mas assim, vamos só separar as coisas. Ansiedade não causa epilepsia, tá? Agora, se a pessoa tem epilepsia, a ansiedade propicia que ela tenha crises. Inclusive, esse é um fator de descompensação de crise, tal como deixar de tomar o remédio, não dormir direito, ter uma infecção, entendeu? Então, é bom que fique bem claro. Não, ansiedade não causa epilepsia. Agora, se a pessoa já tem epilepsia e fica ansiosa, a ansiedade predispõe às crises, tá? Jonathan Douglas, tem uma dúvida: a epilepsia a pessoa pode adquirir na vida adulta? Sim, acabei de responder aqui, tá, Jonathan? Em qualquer fase da vida a pessoa pode adquirir epilepsia, tá? A Francilene MNS. Com os exercícios físicos de academia fiquei muito bem, mais controlada com medicação. Olha aí, show de bola, viu? Até porque, pessoal, isso que eu falei para vocês, né, Igor? A atividade física regular, e eu falo assim, regular e prazerosa, ela alivia o estresse e a ansiedade também, né? Então, se tira aquela tensão ali do dia a dia, né? Restaura o equilíbrio, até a saúde mental da pessoa é extremamente importante. Então, não só a parte física, mas também a parte mental acaba ajudando, né? Você leva um fonezinho de ouvido, ouve uma música, bate papo com um colega que está ali na academia, isso tudo ajuda bastante. Aí esse aqui é para o doutor Igor. Quais os primeiros procedimentos diante de uma pessoa que inicia a crise, hein? Existe até um mnemônico, né, da ABE, né? É Isso. o cuidar, é isso? Calma, protocolo Calma, calma. olha, tá vendo? Ixi, Francinaldo. Calma, protocolo calma. Vamos lá, vamos falar um É, pouquinho desse protocolo aí. pronto. Calma. Uma das coisas que a gente mais quer que seja propagado é exatamente essa informação. Protocolo calma. Andou na rua, encontrou alguém que está passando uma crise, o protocolo calma é importante, tá? O que que é isso? Você vai chegar até essa pessoa, você vai proteger a sua cabeça, tá? Protege a sua cabeça, pede para tirar tudo, tenta tirar o máximo possível o que tiver que possa machucá-la. Então, óculos, às vezes um brinco maior, tá? Nunca e em hipótese alguma tentar colocar a mão na boca ou alguma coisa na boca da pessoa, tá? Colher, cabo de Colher, vassoura, o nada. dedo, né? Exatamente, pessoal. Tem que entender uma coisa, tá? Esse músculo que a gente tem aqui é o músculo mais forte que a gente tem, cara. Então, se a pessoa, na hora da crise, né, vai gerar essa contração, ela pode machucar de forma muito interessante você. Então, não vai por esse caminho, tá? O mais importante é proteger a cabeça dessa pessoa, virar ela de lado,
tá? Virar ela de lado, acompanhar quanto tempo ela está tendo a crise, preparar para, em caso de estar demorando mais de 2 minutos, 3 minutos, já prepara para fazer a ligação ali, para fazer o deslocamento dessa pessoa, tá? Porque chegou em 4, 5 minutos de crise, essa pessoa está entrando em estado de mal epilético, então isso é perigoso. Então, o Uhum. que que é o protocolo? Acompanha quanto tempo ela está fazendo a crise, vira ela de lado, protege a cabeça dela, tá bom? E inclina um pouquinho a cabeça dela para o lado, que aí tudo que tiver que sair, que ser drenado, vai sair, não tem problema nenhum, e ela fica protegida, tá? Não precisa de álcool no nariz, não precisa jogar água no rosto, é só esperar e protegê-la para que ela não se machuque, não machuque a cabeça, deixe ela ali naquele momento ali para ver se aguardando passar é, a crise, tá? Por isso que o protocolo chama calma, ele segue essa série de eventos, né? Então, pega essa pessoa, deixa ela de lado, protege a cabeça dela, conta quanto tempo está tendo a crise e prepara para chamar a emergência se for necessário, tá bom? Acompanhe, ela saiu da crise, acompanha, ela vai vir um pouco assustada, ela vai precisar de ser informada do que aconteceu. Enfim, cada pessoa vai ter uma manifestação específica. Tem pessoas que passam o dia inteiro se adaptando no pós-crise, né? Então, todos esses pontos eles são importantes. E principalmente, pessoal, entender que uma pessoa que está tendo uma crise, ela não está em possessão demoníaca, como muita Uhum. gente acha. E se ela estiver salivando ou suando, que costuma acontecer muito isso, a epilepsia não pega, não é contagiosa. Ah, eu peguei no suor da pessoa, eu vou ter epilepsia. Não, né? Ah, eu tive contato com a saliva, vou ter epilepsia. Não. É claro, a gente sempre tem que tomar todos os cuidados, mas isso não é nenhuma razão para você não prestar socorro para alguém que esteja tendo uma crise, tá? Ela não está endemoniada, como muita gente aí acha. Ah, ela tá, sai de perto que ela está endemoniada. Não é. E a saliva e o suor não passam, tá? Bom, Hungrias Ronaldo perguntou aqui: se a crise generalizada idiopática pode causar alteração no grau ocular? Ronaldo, não, tá? Isso não acontece. O problema do grau, pessoal, é um problema relacionado à lente do olho, que é a córnea e o cristalino, principalmente, tá? Isso não tem nada a ver com crise. Como eu falei, a crise pode dar o descolamento de retina, que é a parte do fundo, de dentro do olho, que é, na verdade, uma parte, inclusive, do nosso cérebro, né? Para quem não sabia, a retina, ela é uma parte do nosso cérebro. Aliás, é a única parte do cérebro que pode ser vista de fora do corpo, sem que precise abrir a cabeça da pessoa, né, para fazer isso. Mas ele não altera o grau ocular, tá? Porque a epilepsia não afeta a parte da lente do olho. Não se preocupe não com isso. A Eliana, a mãe do Emmanuel, ela colocou aqui, eu acompanhei o Emmanuel um tempo no hospital, né? E ele tem epilepsia sim, tem uma epilepsia refratária, inclusive o Emmanuel tem o VNS, viu, Igor? E essa pergunta é mais para você. Ele teve uma complicação por conta de uma infecção, teve uma internação prolongada em hospital e ele saiu com a parte motora bem comprometida. Então ele teve bastante perda de massa muscular, algumas retrações, e ela coloca que ele ficou com as mãos em garras e a parte motora. E se isso, a fisioterapia, a Eliana pergunta se é reversível, se pode melhorar. Eliana, um abraço para você. Eu acredito que o Emmanuel já deve estar em casa, acredito eu. Amanhã eu vou entrar em contato com você para saber como é que ele está tudo, se tem algum ajuste para ser feito no aparelhinho dele, tá bom, Eliana? E a gente está aqui na torcida pelo Emmanuel. Maravilha. Da pergunta dela, né? É reversível com físio? A gente teria que avaliar, Eliana. Depende de muitos fatores, tá? O que eu posso te dizer é a fisioterapia, através do movimento e das inúmeras ferramentas que existem dentro dela, podem ajudar o máximo possível a devolver o movimento a alguma estrutura que por um evento específico foi prejudicada, seja por um tempo de internação, por um tempo de imobilidade, né? A fisioterapia ela consegue colaborar ajustando, por exemplo, aquilo que ficou por um tempo hipomóvel, né?
ativando novamente e devolver certo grau de mobilidade. Agora, precisaria ser avaliado para a gente saber por que que ficou dessa forma, qual foi o comprometimento que ocorreu, se foi a nível neural, se não foi, se a restrição é mais articular, se foi pela imobilidade no leito, né? Tudo isso tem que ser feito através de uma avaliação. O que eu posso, assim, te responder agora com a tua pergunta é: a fisioterapia é uma profissão maravilhosa exatamente por isso, porque ela devolve essa esperança e porque ela devolve esses movimentos que por vezes a pessoa pensa que não teria de volta, né? Então, através da investigação, da avaliação, a gente consegue ter o norte para saber se consegue devolver tudo ou se consegue devolver o máximo possível para o paciente. Obrigado, Igor. A Tamis pergunta aqui, quando a pessoa começa a ficar roxa? Tamis, veja, dona Tamis, durante uma crise, a crise generalizada que a gente está falando, ocorre uma parada da musculatura respiratória. E, naturalmente, a pessoa para de respirar, ela para mesmo, tá? E é por isso que ela fica roxa, porque quando a pessoa não respira, não entra oxigênio, né, pela respiração, e também não sai o gás carbônico, e isso deixa o sangue com uma coloração arroxeada. Por isso que a pessoa fica com os lábios roxos, com a ponta dos dedos, com as mãos roxas, tá? O que a gente tem que fazer é virar a pessoa de lado, né? Virar a cabeça para o lado, como o doutor Igor já colocou, para que ele não se afogue com a própria saliva, porque na hora que passar a crise, ele volta a respirar e volta à coloração normal da pele, tá? A Rosane Balado coloca que ela saiu do ar essa semana, quer dizer, imagino que ela teve uma crise e ouviu isso depois, que era uma coisa espiritual. Pois é, dona Rosane, até hoje a gente ainda escuta isso. A gente tem pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana, tem pessoas que acreditam que o homem nunca foi à Lua, sendo que a gente já está prestes a chegar em Marte. Mas a gente tem que lidar com isso diariamente, tá? E com pessoas que não têm, são sem noção total e que acham isso. Mas, enfim, não se preocupe. E só para título de informação aqui, Hipócrates, né, que é o pai da medicina, em 500, entre mais ou menos 500 antes de Cristo, pessoal, ele já dizia que epilepsia era uma doença do cérebro, que não tinha nada a ver com o espírito. Então, veja, se há 2.500 anos já se sabia isso, e tem gente que hoje ainda acredita, e não tem muito que a gente fazer, não. É só com o tempo mesmo para a gente poder mudar essa mentalidade, tá? A Francilene MNS faz uma pergunta interessante. Epilepsia pode causar Alzheimer no futuro? Francilene, essa é uma pergunta importantíssima, tá? Então, vamos lá. Epilepsia não causa Alzheimer. Alzheimer é uma demência, tá? É uma demência, quer dizer, uma perda das funções cognitivas relacionada a algumas alterações genéticas, acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro, que leva à doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer, ok? Então, epilepsia não causa Alzheimer. Mas epilepsia pode causar demência. Outro tipo de demência, que não é o Alzheimer, mas é uma demência, que é o que a gente chama de, por um mecanismo de excitotoxicidade. Então, se a pessoa tem muitas crises, toma muito remédio, com o tempo, ela vai perdendo essa função cognitiva. De fato, ela vai ficando demenciada. Mas não é a doença de Alzheimer. É isso que eu quero clarificar aqui para vocês, tá? Epilepsia não causa Alzheimer, mas pode causar demência, tá bom? Ok? E muitas vezes, se a pessoa demora muito a buscar tratamento, eu falo isso para os pacientes no consultório. Quanto mais você demorar para buscar o tratamento, maior a chance de você desenvolver um quadro demencial no futuro. E enquanto a gente vê a demência em pessoas com 60, 70, 80 anos, na pessoa que tem epilepsia, principalmente se for uma epilepsia refratária, Igor, lá pelos 40, 50, a pessoa já está. Começa a dizer, olha, doutor, já estou com esquecimento, já estou com insônia, já estou com ansiedade, e tudo isso vai somando para gerar a demência, tá? Que é o que a gente chama, na verdade, de encefalopatia epilética, tá? Esse é o nome que a gente dá, ok? Bom, pessoal, passamos aí já 30 minutos da nossa live. Muito boa, viu, Igor, o bate-papo. Você vê que o pessoal está muito interessado
em fisioterapia, viu, pessoal? Olha, o doutor Igor aí é expert no assunto, tá? Em cuidar de pessoas com epilepsia, com distúrbio de movimento, como mal de Parkinson e várias outras doenças neurológicas, né? Então, quem quiser entre em contato com ele no direct ou entre em contato com a FG Clínica, que o doutor Igor está lá com a gente. E eu queria já convidar vocês para a live da próxima quarta-feira. Pessoal, vai ser uma live muito, mas muito especial. Por quê? Ela não vai ser feita daqui de Belém. Ela não vai ser feita daqui de Belém, vai ser feita de Rondônia. Olha só, Rondônia. Por quê, pessoal? Vocês sabem que a gente está expandindo o programa de cirurgia de epilepsia na região norte do Brasil. Isso é muito importante para vocês, porque antes, uma pessoa daqui do Pará, de Macapá, do Amazonas, até mesmo de Rondônia, de outros estados, tinham que viajar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para fazer cirurgia para epilepsia. Então, Igor, na próxima quarta-feira será feita a primeira cirurgia de epilepsia do estado de Rondônia. E eu vou estar lá presente, eu vou viajar na terça-feira. Serão 3 cirurgias que vão acontecer lá. 2 no dia 18, que é a quarta-feira, e uma no dia 19, que é a quinta. Então, eu vou fazer a live de lá de Rondônia com os 2 colegas, o doutor Guilherme e o doutor Hadib. O doutor Guilherme é neurocirurgião e o doutor Hadib é neurologista. E nós vamos fazer a live de lá de Rondônia, mostrando essa questão da expansão e, claro, destacando as primeiras cirurgias de epilepsia do estado de Rondônia. Olha, já temos cirurgia no Pará, já temos cirurgia no Amapá, já temos cirurgia no Amazonas, agora vamos ter em Rondônia. Então, a gente está expandindo aí para que as pessoas possam receber o cuidado necessário nas suas respectivas regiões, tá bom? Então, pessoal, não percam a live da quarta-feira que vem, imperdível, às 20 horas, horário de Brasília. Eu estarei com 2 colegas, né, como eu já falei, e nós vamos fazer a live lá de Rondônia, tá bom? O que mais? Sigam o canal aí, aqui, né? Quem não segue o perfil, siga o perfil aqui da FG Clínica. Quem quiser saber mais sobre fisioterapia, pode mandar mensagem no direct aí pro Dr. Igor. Ele está nos devendo o livro aí, a gente não Vai sair, esqueceu, vai sair, não. vai sair, vai sair, vai Vai sair. sair esse Vai livro. sair. Coloca assim, ó. Vou até te dar uma sugestão aqui. Epilepsia em movimento. Acho que vai ficar show de bola o livro, viu? Top. Olha, muito top, top, top aí. E, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Quem gostou aí da live, comente, compartilhe. E um ótimo final de semana para todos vocês. A gente está se aproximando aí do Natal, né? Do Ano Novo. Tempo de celebrar, tempo de confraternizar, tempo de meditar, de parar, né? De colocar as ideias em dia, ver o que é que deu certo, o que não deu, o que é que a gente tem que melhorar para o ano que está chegando aí. Ó, a Suelen Nunes está seguindo o perfil. Obrigado, Suelen. Pessoal, sigam aí o perfil. A gente já tem mais de 3.000 pessoas aqui no Instagram e vamos continuar juntos aí, tá bom? Igor, quer dar algum recado aí pro pessoal? Algumas palavras para a gente poder finalizar? Maravilha. Eu quero agradecer novamente por poder estar falando aqui, principalmente por estar falando desse movimento que a ABE fez, né? Está representando, de certa forma, a ABE aqui no nosso estado e aqui nessa live, falando sobre o SUDEP, para os que estão nos ouvindo, para todos os nossos espectadores aí que estão nos ouvindo. Porque é muito importante a gente propagar essa informação sobre o SUDEP, não para assustar, mas para educar. E também eu acho que é muito legal informar, né, que o ano de 2025 promete com muita coisa legal aí para a FG Clínica, muito conteúdo legal que deve estar vindo aqui no Instagram. Né? Então fiquem conosco aí, que muita coisa legal a gente vai estar falando, principalmente dentro do assunto da fisioterapia. Vamos produzir bastante conteúdo aí para tirar essas dúvidas que vocês têm, tá bom? E, no mais, desejo tudo de bom. Até a próxima. Propaguem conhecimento, propaguem informação e acreditem. É, Quero finalizar com essa frase, né? Diagnóstico não é destino. Então, principalmente para a dona Cleice, que estava com a gente, né? Não Uhum. deixe que essas eventualidades da patologia que é crônica parar a sua vida, parar os seus sonhos, parar a sua esperança. Não faça isso, né? Nós temos muitos profissionais sensíveis à causa para lhe ajudar. Acredite, não desista, busque.
ajuda profissional, busque profissionais que podem lhe ajudar. E mais do que isso, se aproxime de pessoas que lhe amam, que estão ali para lhe ajudar. Faça essa rede parental, que é muito importante. Tá bom? É isso, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima. Contem comigo aí no mínimo para sempre. E vamos que vamos. Muita coisa para acontecer. O livro, hein? O livro, pode Obrigado, deixar. pessoal. E até a nossa próxima Até a live. próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.